E eu gostaria de fazer um exercício com vocês para poder fixar essa parte. Eu gostaria de mostrar para vocês como é que a gente calcula a velocidade de sedimentação de partículas com densidade de uma mesma densidade, de 2.650, com diâmetros diferentes, de 0,9 e 0,45. A gente sabe, nesse caso, que a densidade do líquido é de 1.000 kg por metro cúbico e a viscosidade cinemática é de 0,9 vezes 10 a sexta na temperatura de 25 graus. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer é considerar o nosso regime como um regime laminar. Então, a gente vai usar essa fórmula aqui, que é a fórmula de Stokes. Vou substituir aquilo que a gente tem. A gravidade eu estou considerando 9,8. A viscosidade cinemática foi dada, 0,9 vezes 10 a sexta. A densidade do sólido também foi dada, que é 2.650, e a do líquido, 1.000. Eu não vou colocar agora o diâmetro da partícula. Eu vou escrever em função dele, porque a gente pode achar uma proporção aqui entre esses dois diâmetros. Se a gente substituir o diâmetro de 0,9, a nossa conta dá 0,81 se for aproximada, tá bom? Vezes 10 a menos 12 metros por segundo. E para o diâmetro de 0,45, dá 0,2 vezes 10 a menos 12 metros por segundo. Eu joguei esses dois diâmetros nessa conta e aí calculei os dois. Mas a gente não precisa fazer isso. Vamos prestar atenção numa coisa. Se a gente tem a velocidade em função do diâmetro ao quadrado, se a gente reduz o nosso diâmetro pela metade, a nossa velocidade vai ser reduzida em 1/4, que é o que a gente vê aqui. Ah, mas professora, aqui está 0,81, aqui está 0,2. Por quê? Porque é o arredondamento. A gente tem mais casas decimais aqui. Mas se, por exemplo, você tiver com uma questão onde você tem o diâmetro da partícula e o valor da velocidade, e você sabe que o diâmetro dela ou reduziu pela metade ou dobrou, a gente não precisa conhecer nenhuma dessas características, se elas forem mantidas as mesmas, para determinar a nova velocidade de sedimentação. Então, se a gente tem o diâmetro diminuindo, né, caindo pela metade, a velocidade vai cair em 1/4. E se a gente tiver, vamos analisar daqui para cá, o diâmetro dobrando, a velocidade aumenta 4 vezes. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho, então, sobre o conceito de tanque de sedimentação. No tanque de sedimentação, como eu falei para vocês, a gente precisa ter uma zona de sedimentação, que é aquela zona onde a gente tem condições hidráulicas adequadas para fazer essa sedimentação. Então, aqui a gente tem uma entrada do nosso afluente, e essa região aqui, que a gente chama de zona de entrada, é uma região que pode causar uma certa turbulência. Então, a gente precisa projetar esse pedacinho daqui para que nessa região não tenha turbulência. A mesma coisa na zona de saída, porque como a gente vai sugar, né, vai ser empurrado para fora esse efluente, que é a água mais limpa, a gente vai ter uma zona de turbulência daqui. Então, para a gente projetar um tanque de sedimentação, a gente projeta em duas partes. Essa parte aqui que é mecânica dos fluidos e essa parte aqui que é a sedimentação propriamente dita, que a gente chama de zona de sedimentação ou zona de lodo. Existem algumas relações para a gente poder fazer esse cálculo, né? A gente sempre vai partir de algumas condições. A primeira relação que a gente tem é a vazão que a gente tem desse material pela área de escoamento superficial. A área de escoamento, ela Existem algumas relações para a gente trabalhar. A primeira delas é a taxa de escoamento, que nada mais é do que a relação da vazão de entrada pela área que a gente tem. E ela é numericamente igual à velocidade crítica de sedimentação. A velocidade crítica, ela vai definir qual é a partícula que vai conseguir chegar decantando até o final do nosso sedimentador. Se a gente tiver uma partícula com velocidade de sedimentação maior que a velocidade crítica, ela vai sedimentar ao longo do caminho. Se for igual à velocidade crítica de sedimentação, ela vai chegar no finalzinho do nosso sedimentador. E, se ela for maior, ela vai passar por ele e não vai decantar lá dentro. Então, o nosso tamanho vai depender da velocidade de sedimentação dos nossos materiais. Dentro desse tanque, nós podemos dividir a nossa velocidade
em duas velocidades, que é a velocidade horizontal, que seria em função da alimentação, né, que é alimentada, e a velocidade de sedimentação que a gente tem desse material. E através delas a gente pode determinar algumas relações que a gente tem para determinar as dimensões desse tanque. Bom, primeiro que a gente precisa saber é o tempo de decantação que a gente precisa, que seria em função da vazão e do volume que a gente tem desse material. Se a gente substituir pelas características do nosso sedimentador, B, H e L, nós temos esse o volume, e a vazão, como ela é volume por tempo, a gente tem o B vezes o L, aqui para trás, vezes uma velocidade, que é a velocidade crítica, que seria essa daqui para baixo, que completaria o volume. Então, o tempo de sedimentação, a gente vai ter uma relação entre essa altura e a velocidade crítica, que é a velocidade de sedimentação. A gente também pode considerar a velocidade de alimentação como divisão da vazão que vai entrar por essa área que a gente tem aqui. Eu já expliquei isso para vocês. Sobre a velocidade de saída, né? Então, mas só falando de novo, se a velocidade de sedimentação for e a gente pode relacionar essas duas velocidades. Se nós tivermos uma velocidade de sedimentação maior do que a velocidade de saída, né, que é aquela horizontal, ele vai sedimentar. Se a gente tiver uma velocidade de saída maior do que a sedimentação, ele vai sair e não vai sedimentar. E se elas forem iguais, ele vai sedimentar aqui no finalzinho do nosso sistema de sedimentação. Bom, como é que a gente vai calcular esse comprimento? A gente pode calcular ele de uma forma empírica, então a gente vai fazer que o comprimento vezes a altura tem que ser menor ou igual a 18, e ele também é uma proporção entre a área superficial e a área da seção transversal, ou a gente pode fazer um cálculo teórico. Então, a gente vai igualar o tempo de sedimentação com o tempo de escoamento que a gente tem, né, que a gente iguala esses dois tempos, e a gente vai ter uma relação do comprimento com a altura e a velocidade horizontal e a velocidade de sedimentação. A gente também sabe que a área, que a vazão, ela é a velocidade horizontal vezes a área. Se a gente isolar o H e substituir nessa fórmula anterior que a gente tinha aqui, a gente consegue determinar o nosso comprimento, que seria em função da vazão, dessa largura e da velocidade de sedimentação do material. Então, se a gente consegue definir um, pela relação empírica, a gente define o outro e a gente consegue definir todo o nosso sistema de sedimentação. Agora, a gente vai falar um pouquinho sobre a sedimentação zonal. Mas para o vídeo não ficar muito grande, eu vou gravar num outro vídeo.